Gente, vou começar falando sobre o nosso convidado de hoje. O nome dele. Oi, Major, tudo bem? Tudo bom, Vitor? Como vai? Boa noite. Boa noite. Tô bem Então, descabelado aí, mas vamos que vamos. Domingo à noite, tá valendo. o nosso convidado de hoje é o Diógenes. Ele divide não apenas o nome, mas também uma outra característica com um antigo filósofo chamado Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope, ele era um cara que ele acreditava que a virtude ela é melhor revelada na ação do que na teoria. E o nosso convidado de hoje também é um cara que bota na prática, na ação, a sua virtude. Diógenes, queria que tu contasse um pouquinho da tua história pra gente. O Diógenes, para quem não sabe, ele é idealizador da técnica e curso de abordagem técnica tentativas de suicídio. E ele também é diretor da ABEPS, Associação Brasileira de Prevenção ao Suicídio. Conta um pouquinho para nós. Vitor, primeiramente, obrigado, viu? Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado, viu, em participar. Não podia declinar desse convite, não. Com certeza é um grande prazer estar aqui com você. Realmente, Diógenes, da escola dos cínicos, né? Ele Isso aí. procurava, ele procurava um homem honesto com uma lanterna durante o dia. É isso aí, estamos à procura ainda. Estamos à procura. Eu achei um, tô falando com um agora. É isso aí. Obrigado, querido. Então, é isso aí. Eu já há 30 anos eu trabalho na Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo, no Corpo de Bombeiros, né? E há mais ou menos há quase 20 anos eu lido diretamente com suicidologia aqui, né? E nós tivemos a grata satisfação de, depois de uma ocorrência na qual eu participei, e ela não foi muito bem sucedida, lá no ano de 2005, eu decidi, né, de alguma forma, humanizar esse tipo de atendimento, porque nós íamos até então para esses tipos de atendimento, né, para distrair essas pessoas, esses tentantes, que nós até chamávamos de suicidas, hoje a gente não chama, por uma questão até também do conceito da humanização. E aí eu comecei a estudar suicidologia a partir desse ano de 2005, né? Muitos livros lidos, né? Muitos congressos idos e muita gente boa que me ajudou. Eu não fiz nada, absolutamente nada sozinho, Vitor. E a gente chegou no 2015, né? Ou seja, 10 anos depois, quando eu comecei a ler as primeiras linhas, eu não sabia o que era suicidologia, né? 10 anos depois de uma tese de mestrado, o entregável da tese de mestrado profissional foi um curso, e esse curso, né, ele acabou sendo difundido para todo o país, na verdade, para ser mais exato, para 19 estados do país, né? Hoje 19 corpos de bombeiros, polícias militares, SAMUs, ou seja, uma gama de profissionais que atendem realmente a crise suicida, né, que atende a urgência, a emergência do suicídio, eles usam as técnicas, né, de abordagem humanizada, porque basicamente nós temos, né, nós dessa área, nós temos que servir de mantos, né, porque são pessoas dilaceramente nus, expostos ali a um desespero tão grande, no qual eu tenho que servir como um elo, né, entre esta pessoa e algum fator de proteção dessa pessoa, para fazer com que haja aí a dissuasão da ideia da morte. Então é isso, né? Eu contei nesses quase 20 anos com apoio, com ajuda de muita gente, profissionais da área da psicologia, psiquiatria, enfermeiros, médicos, bombeiros, lógico, né? De um modo geral, socorristas. E aí, a técnica está aí, tem dado muito certo. É um motivo de orgulho para todos nós, né? Todos nós brasileiros, porque ela foi difundida para o país todo. Eu tenho acompanhado teu trabalho desde que eu perdi meu amigo. E eu queria te dizer que é um trabalho lindo. Eu pesquisei bastante sobre ti, li vários artigos do teu site, inclusive. E eu queria te dizer assim que uma das coisas que mais me impactou foi justamente essa inovação na abordagem. Pelo que eu acompanhei, dei uma lida. Antes vocês distraíam e tentavam agarrar as pessoas, né, para fazer E, desistir. E agora, o que eu achei genial, o que eu achei incrível, foi de fato estar ali, entender que é uma pessoa que está ali, que ela tem as suas dores, ela tem os seus sofrimentos e acolher essa pessoa. Eu achei isso incrível, queria te parabenizar por isso. E eu acho que, claro, tu trabalha muito na área de intervenção mesmo,
E esse projeto que está acontecendo Vozes, ele é um projeto que acontece de prevenção. Mas eu achei um encontro que eu achei sensacional dessas duas iniciativas, que é o fato da gente estar dando ouvido às pessoas. É parar para pensar que tem um ser humano do outro lado e não é uma pessoa, um número que está ali, como a gente vê as estatísticas que vem crescendo É. cada vez mais. Mas isso é uma coisa que eu achei sensacional. Você sabe E, que, desculpa te cortar, mas você falou uma palavra muito importante, né, no conceito da técnica, que é acolher, né? Então, duas coisas são importantíssimas. Primeiro é acolher. Segundo é você desenvolver uma escuta compassiva, né? Eu digo que você nem precisa ter a empatia nesse momento, mas você tem uma escuta compassiva, uma certa compaixão para com o ser humano que está ali, é fundamental, porque numa ocorrência de tentativa de suicídio, né, quando há o suicídio consumado, Vitor, nesse momento se encerra o estudo estatístico, porque o que acaba de se perder ali foi uma vida. E você não perde estatísticas de uma vida. Uma mãe não perde X% do filho, ela perde o filho. Um pai não perde X% do filho, ele perde o filho, né? Então, reverter, dissuadir a ideia da morte é uma coisa fundamental. A gente sabe que um suicídio impacta diretamente cerca de 10 pessoas e indiretamente cerca de 50 pessoas, né? Então, você acaba de acolher diretamente uma vida, diretamente 10 vidas e indiretamente 50 vidas. Então, é fundamental. E são pessoas que estão eu acho que a abordagem técnica tentativa de suicídio, Vitor, é a última linha, né? Eu acho que é a última linha da prevenção, né? Eu acho que ainda faz parte da prevenção também. Se esta última linha falhar, aí, infelizmente, nós temos a morte. Mas temos ótimas notícias, temos tido ótimos números, né, na dissuasão. Para que você tenha uma ideia, de 2015 para 2020, eu acabei de fazer esse estudo, inclusive eu vou agora lançar no artigo científico, nós tivemos um ganho de 20%, né, de tentativas de suicídio que não acabaram em morte, utilizando essa técnica. Então, é um ganho fenomenal. Se fosse 1%, já seria espetacular, já porque era seria uma ótimo. vida. Isso é uma coisa que eu estava falando, inclusive, com alguns outros amigos desse amigo que eu perdi, que a importância da gente estar fazendo uma coisa, a gente se confunde um pouco. Eu não sei como é que funciona isso para ti, mas a minha geração que já pegou esse início de vida um pouco mais adulta, pré-adolescência, com redes sociais, a gente pegou um pouco isso de números. Tem pessoas olhando. Agora, por exemplo, a gente tem 50 pessoas olhando. A gente não tem muita dimensão de 50 pessoas numa sala aqui. Mas, então a gente para pensar, a gente atingiu uma pessoa, no pior dos casos, esse projeto que eu estou fazendo, atingiu uma pessoa. Gente, é uma pessoa, sabe, é uma vida inteira, é um destino inteiro que a gente mudou, que a gente incentivou, e isso é a coisa mais linda de todas. Né? E uma das coisas que eu vi, assim, desse teu treinamento, que eu achei incrível também, foi o fato, que eu fiquei pensando depois, né? Mas foi o fato de quando tu conversa com a pessoa e ela mesma toma essa decisão, não é uma coisa que foi por um segundo, porque quando a gente interrompe aquele ato, não significa que ele não vai se repetir novamente. Agora, quando a pessoa toma a decisão, é também uma prevenção para outros. Então, isso é algo que eu achei, assim, incrível. E, enfim, de novo, te parabenizar já. Tô eu aqui para acabar a live com 50 parabéns, mas faz parte. Imagine, querido, obrigado. Na verdade, nós geramos, né? Nós geramos um efeito papageno nesse caso, quando você reverte, né, a ideia da morte na frente de outras pessoas, e essa ideia da morte ela é revertida não mais com um rapel, não mais com um tiro de taser, né, como antigamente acontecia, mas com um abraço, com um simples abraço, né? Isso gera uma imagem tão forte para aquelas pessoas que, de alguma forma, também possuem uma centelha suicida e vem naquela pessoa desistindo da ideia da morte também um fio de esperança.
Meu Deus do céu, eu também sofro, eu também tenho essa angústia, eu também tenho essa ideia, mas eu também tenho esperança nessa pessoa. Então você acaba gerando um efeito papageno muito eficaz, né? E é o que eu digo, né? Hoje uma ocorrência linda, né, de tentativa de suicídio, independentemente de quanto tempo ela dura, ela vai ser maravilhosa se ela acabar com um abraço, porque você está agindo diretamente. Lógico, a gente não tem pretensão de agir diretamente na parte da prevenção, porque quem deve agir diretamente na parte da prevenção é o tentante. O tentante tem que ter respeito com a sua dor. Então, ele tem que ser reinserido na área da prevenção, com seus tratamentos psiquiátricos, terapêuticos, né? Mas a gente dá, digamos que a gente dá um empurrãozinho para a vida. Isso é o mais importante. E tu sabe que agora tu falou, eu não sabia dessa finalização com um abraço. E é quase artístico isso, se tu parar pra pensar, né? É quase um ato artístico, então, bah, lindo. Lindo Você mesmo. sabe que eu tenho, né, por incumbência da função, eu tenho 55 abordagens a tentativas de suicídio. E algumas delas, inevitavelmente, elas foram filmadas, né? Mas a primeira coisa que eu faço quando eu saio de uma tentativa, eu saio caçando os celulares as imagens ali, até porque eu faço um isolamento muito grande. E eu tenho ocorrências minhas que acabaram com um abraço. Só que eu nunca, por uma questão de responsabilidade social, eu nunca divulgaria uma imagem dessa. Mas elas acabaram com um abraço. E isso é maravilhoso, né? Porque você está dando um abraço pela vida, É né? a Um coisa mais abraço. fundamental, né? É uma coisa, é o nosso lado mais primitivo, mas também o mais sincero, de repente. É isso aí. E eu São, vi também, são duas coisas interessantes, né, Vitor? Hoje em dia, o ouvir é o novo abraço. Então, a gente ouve no novo abraço e a gente encerra com o velho abraço. Então, é um abraço geral. não, isso é sensacional. A história de ouvir, eu acho que é uma coisa que a gente tem que manter, e por isso que eu fiz tanta questão, assim, de pedir o teu apoio, né, por e-mail que eu te mandei e ir atrás, porque trazer pessoas com vivência, assim, sabe? Quando a gente começou a construir o Projeto Vozes, a gente fez questão de trazer pessoas que tivessem alguma vivência nisso. Então, a gente trouxe o pessoal do audiovisual, passou por alguma experiência assim, todo mundo que tem ali tem um dedo. Bah, quando a gente fica sabendo, agora me declarei gaúcho aqui, né? Agora que eu me dei conta, Uai, falei lá. uai, agora vocês declaram gaúcho, uai. Mas até me perdi aqui, gente. Mas quando a gente está Você fazendo chamou o projeto Vozes, né? E chamou o pessoal do audiovisual. isso, quando eu pensei assim, precisa ser gente que parou para pensar que já teve uma vivência nisso, e eu vi a tua história é uma pessoa que está ali na cara a cara com aquilo. Eu fiquei encantado, porque é isso que a gente precisa, vivência e um ouvido com experiência, sabe? E eu tentei trazer isso também para o conceito das músicas do projeto, que é um projeto musical, né? Então a Sim. gente vai ter um coral com pessoas que também passaram por isso, que tiveram depressão, que perderam alguém, para trazer a realidade. Aqui não importa muito mais a super especialidade do baita cantor, não, importa a vivência. E é por isso que eu também queria te trazer, porque além de um baita profissional, também descobri que você está fazendo psicanálise, né? Então, Tô terminando, tô tá terminando. terminando. Então, além de ter, enfim, um currículo assim, que de repente é uma mesa inteira, tem essa vivência e é por isso que eu acho que é, enfim, incrível. Tu falou também em algum momento sobre humanizar. E tu que já viu cara a cara as pessoas ali, aquele momento decisivo, assim, sabe? Eu queria falar um pouquinho sobre a humanização dessas pessoas, porque eu sinto que tem um estigma ainda muito grande, que é a pessoa, um emo quase, né? Aquela pessoa gótica, que se veste toda de preto, que fica no quarto, que tem aquela franja, sabe? Que tem um estigma. E eu queria que É. tu falasse um pouquinho sobre isso, porque, assim, é uma Cara, tecla muito difícil batida, tem muito rosto, tem muita é. idade. Você sabe que eu acho que a grande luta na minha vida, né, já vão 20 anos, foi desmistificar a figura de um tentante. Como você disse, parece que é um cara, né, que vive no umbral, que ele vive nas penumbras, né? E não. Ele é uma pessoa como outra qualquer, que teve, sei lá se eu posso chamar de azar,
mas vários e vários fatores endógenos e exógenos, né, que não deram certo, foram se acumulando e de alguma forma ele não ouviu a própria dor, né, por uma questão, né, outra qualquer, e aí ele subiu numa ponte, né? Então você desmistificar a ideia da figura de um tentante, aproximar esta figura de um ser humano, porque sempre foi, né? Foi a minha maior luta e é a minha maior luta até hoje, né? É você humanizar esta figura para órgãos. Você falando para o bombeiro, não, lá está um pai de família, não está um cara egoísta. Você falar para um cara do SAMU, não, lá está uma dona de casa, não está uma louca, né? Porque essas ainda, isso é o espólio, Vitor, da minha geração. A minha geração na área da saúde mental trouxe um espólio muito ruim. Né? Ela criou frases terríveis como dá um tanque de louça que isso passa, psiquiatra é médico de louco, terapia é frescura, isso terrível, que acabou refletindo na sua geração, meu querido. Então, hoje vocês levam uma tarde de geração fraca, né? Geração Nutella, como dizem por aí, por, na verdade, erros da minha geração. Como diz no filme, né? Os teus erros como filho são os meus erros como pai. É muito engraçado, viu? Só para sintetizar isso daí que eu estou falando, quando eu vejo alguém da minha geração falando assim, essa geração é fraca, ela não tem resiliência, ela é Nutella. E, inevitavelmente, eu vejo nas costas desse pai uma palavra incompetente. Porque quem cria a geração posterior é a antecessora. Né? Não existem gerações fracas, não existem gerações fortes, existem gerações diferentes. Né? Então, trazer esta humanização, trazer este aproximar, né, entre quem vai atender uma tentativa de suicídio e o próprio tentante é fundamental. Então, o grande. Eu acho que foi a minha maior luta, está sendo ainda, porque ela não acaba, né? A minha maior luta nesse transcorrer dessas quase 2 décadas aí. Mas é legal que tu tenha te permitido também parar para analisar isso, porque é uma coisa que eu notei, no geral, assim, das gerações anteriores, que tem valores muito fortes e definidos. Então, é difícil desconstruir. E é muito legal que tu tenha botado essas coisas em xeque e dado uma revisada, porque isso é fundamental não só para a tua geração, para a minha também, para todas as gerações, mas é pensar que o mundo está em constante evolução e a gente também tem que evoluir, né? Sim, sim, é isso mesmo. Tu falou sobre fatores endógenos e exógenos. Sobre os fatores exógenos, pegando um pouco do contexto agora da pandemia, não se tem muito definido ainda, não se tem pesquisas definidas que teve um aumento nos casos de suicídio. Mas já teve pesquisas falando sobre aumento nos casos de depressão. Eu fico pensando como isso pode se refletir a médio prazo. Eu quero saber um pouco da tua opinião sobre isso, como é que tem sido. Porque eu comecei, como eu te disse, né? Eu comecei na área dessa pesquisa faz 10 meses, ou um pouco mais, assim, mas né, profissionalmente dá 10 meses. Mas eu quero perguntar para ti, que está aí há 20 anos quase, né? Você sabe que quando, no dia 21 de março, aqui em São Paulo, do ano passado, quando o governador decretou o distanciamento social, eu comecei a estudar os índices estatísticos de atendimento a tentativas de suicídio e comparar de março para abril, de abril para maio, de maio para junho. E comparar com 4 anos antes disso. Né? E aí eu tive uma surpresa, né, que os índices de tentativas de suicídio começaram a cair. Né? No começo da pandemia. Por quê, Vitor? Porque as pessoas começaram a coexistir e coabitar mais. Aquele pai que saía para trabalhar e não ouvia o filho, ele passou a ouvir o filho, porque inevitavelmente eles estavam coexistindo no mesmo ambiente, né? A mãe também. Então as pessoas começaram a ouvir mais as outras. Eu não sei, lógico, né? Seria muita pretensão da minha parte projetar o futuro. Eu não sei daqui, quem sabe, segundo semestre ou primeiro semestre do ano que vem, como vão as coisas. Porque aí vai ter um fator social muito preponderante, né? No qual você vai ter, possivelmente, um desemprego mais agravado, você vai ter algumas sequelas da pandemia que até então a gente não tinha antes da pandemia. Mas especular isso agora
eu acho um pouquinho de incoerência e eu acho um pouquinho de irresponsabilidade. Porque se eu virar para uma live que tem aí 45 pessoas e falar assim, ó, ano que vem a gente vai ter um boom de suicídios no Brasil. Primeiro, é mentira porque eu não tenho uma bola de cristal. Segundo, eu estaria sim gerando um fenômeno Vetter direto e indireto, né? Imagine Uhum. uma pessoa que eu tenho um número considerável de seguidores e esses seguidores me ouvindo falar que daqui a alguns meses as pessoas vão começar a se matar. Não, não é verdade, não é verdade. A gente sabe que na área da suicidologia os estudos geralmente têm um período, uma razão de 10 anos. Então a gente vai ter o verdadeiro espelho da pandemia, quem sabe daqui a 8, 9, 10 anos, né? Aí a gente vai poder olhar para trás e falar, puxa, a pandemia fez com que abaixasse os índices de suicídio ou aumentasse. Vamos aguardar. Agora, o que é fundamental, fundamental, as pessoas devem coexistir, as pessoas devem coabitar e principalmente as pessoas devem ter como foco principal o autocuidado. Cair faz parte do processo inevitável da vida. O que não faz parte desse processo é ficar lá embaixo e achar que está tudo bem. Sim. Não, isso é fundamental. Por isso que agora pegar esse contexto de pandemia e tratar de saúde mental é uma coisa tão importante, porque a gente passou, agora a coisa está um pouco mais liberada, né? Mas a gente passou quase um ano dentro de casa, com uma restrição, com condições assim. Terrível. As famílias, eu não conhecia direito minha família, te confesso. Saí do quarto, gente, quem são vocês? Mas aquela coisa que a gente não está acostumado com tudo aquilo, foi muita informação, muito estresse. Então, cuidar da saúde mental é fundamental nesse momento. Fundamental. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre como é que são esses treinamentos, essas capacitações com os profissionais. Então, existe dois tipos de capacitação. Existe o principal, que é o curso de abordagem à tentativa de suicídio, que é o curso que é gerado pelo Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo, que foi esse que eu criei, né? Ele é de 40, ele tem 40 horas aula, ele é de uma semana de imersão, aula o dia inteiro, presencial aqui. Esse curso ele não é só para bombeiro, muitos profissionais ligados à área de urgência e emergência já fizeram esse curso, né? E ele só acontece aqui em São Paulo. E tem, né, digamos aí, não é um curso itinerante, mas uma capacitação itinerante, né? Que me custou muitos cabelos brancos, né? Principalmente no ano de 2019, 2018 e 2019, no qual eu viajei, né, para 19 estados, né, muitos desses estados mais de uma vez. Minas Gerais, eu quase que virei, ganhei lá a chave de Belo Horizonte, da cidade de Belo Horizonte, tantas vezes que eu voltei lá. Mas eu vou com o maior prazer. Então eu vou até esses locais, geralmente as turmas se reúnem. Que turmas são essas? São diversos profissionais, até pessoas que gostam da área e não são ligados à área, bombeiros, enfermeiros, jornalistas, artistas, todos, né? E eu faço uma capacitação de um dia inteiro, né? Praticamente de 10 horas aula, e eu falo sobre suicidologia e depois eu passo a técnica propriamente dita, né? Então é isso, tem esses dois, digamos, esses dois fatores aí, esses dois pacotes que nós temos principais. E, pessoal, mas o grande diferencial, Vitor, quem sabe tenha sido o fato de eu ter já. Eu trabalho há 18 anos numa escola de bombeiros. Então, eu lido muito com pessoas, né? Eu estou acostumado a lidar com o público, isso me ajuda bastante. E segundo, que eu dei um enfoque diferente, porque eu não dei aquele enfoque acadêmico, olha, os índices de tentativas de suicídio, assim, 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 assado, e fiquei lá no PowerPoint. Não, eu dei o enfoque da rua, né? Eu dei o enfoque do asfalto. Então eu aliei o mundo acadêmico, com tudo que eu estudei, com o atendimento de ocorrências. E isso deu muito certo. E além do que também, eu quis levar uma leveza. Então não é uma, digamos, não é um workshop, não é uma palestra pesada, né? Eu faço muita piada, não com o tema em si, mas com as pessoas. A pessoa não pode sair da minha palestra mais pesada que entrou, senão o efeito é o contrário. Não, e isso foi uma coisa que eu tenho uma amiga que eu acho que acabou de conhecer, não sei se você lembra dela, Lisiane, mas Uhum. uma Grande abraço amiga para ela.
E ela comentou quando eu falei, bah, vou falar com o Diógenes e tal. E ela, bah, gente finíssima pra caramba, super engraçado. E daí, e daí eu lembrei até da nossa conversa por telefone, que da primeira conversa já surgiu piada. Então, eu acho que é muito legal a gente poder tratar de temas como valorização da vida com um Sim. ar de leveza também, porque a gente associa com uma coisa, tipo, não, é um tabu que a gente não pode falar, porque, gente, senão, sabe, fazer um grande tumulto. Não, a gente tem que falar, mas a gente pode falar com esperança, a gente pode falar com qualidade de vida, com saúde mental. Com tudo isso, a gente pode falar sobre isso, né? Não, E, e mesmo na primeira parte da minha palestra, eu tento desmistificar um monte de coisa. Eu falo até sobre a diferença de tarja preta e tarja vermelha, desmistificar transtornos de humor, transtornos de personalidade, né? Parece que o depressivo é aquele cara, igual você falou, né? Que vive lá no cemitério. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Lógico que não, nunca vai ser. Eu conheço depressivos que têm, né? Que têm sorriso no rosto, né? Se eles tiverem um tratamento, um respeito com os seus tratamentos, vida normal, como diabético, vida normal, como hipertenso, vida normal, como a pessoa que tem colesterol alto, vida normal, ué, faz parte da vida. sim, justamente. Major, uma última pergunta aqui. Eu queria que tu falasse um pouquinho qual é para ti a importância de projetos socioculturais nesse contexto de prevenção. Meu amigo, olha, para eu falar disso, inevitavelmente eu tenho que te parabenizar. O projeto Vozes, ele é também um dos poucos, mas importantíssimos projetos que nós temos nesse país. Porque é um assunto espinhoso que a mídia, de uma forma geral, não quer abordar. Para você ter uma ideia, né? A gente já se conhecia, eu era fã dessas pessoas, Neuri Botega, Karen Scavacini e tantos outros, né? Que eu Já vi conheço pelo bastante Botega Brasil. também nesse meio tempo. E a gente acabou se encontrando num programa de televisão pela primeira vez em 2018. Né? Em 2018, pela primeira vez, um programa de televisão abriu as portas para falar sobre esse tema. Então, ninguém quer falar. Ou seja, as pessoas não tem como pôr esta poeira embaixo do tapete. Saúde mental está aí, deve ser aberta. Prevenção do suicídio está aí, deve ser aberto. Lógico, falando com responsabilidade, falando sem ter um efeito expositivo. Mas projetos como o teu são fundamentais, fundamentais para que, de alguma forma, ou na mídia, ou por música, ou por um processo teatral, né, de alguma forma, as pessoas devem falar sobre esses assuntos, porque eu creio que palavras têm tanta força quanto atitudes. Atitudes têm mais força, mas palavras, neste nosso caso, nesta nossa área, elas quase que se equiparam ali. Então, parabéns, parabéns pelo seu projeto e continue, viu? Eu vou te dar uma dica: persistência. A grande Não, a diferença, gente já a teve, grande, a a gente já grande teve diferença. várias, assim, enfim, coisas que complicaram no meio do caminho e, bah, não dá para parar, sabe? E como tu falou, E assim, como eu sei o que você está falando, viu? Ó, a diferença, Vitor, entre o vencedor e o perdedor é apenas a persistência. Só isso. Persista. muito obrigado. E como tu falou, assim, parece que as pessoas não querem falar sobre isso. Eu tive contato com várias empresas nesse meio tempo, porque o projeto acontecia antes pela Lei de Incentivo à Cultura. E quando eu falava para as empresas, e quem patrocina isso são empresas, né? E as empresas assim, olha, a gente adorou o projeto, mas a gente não quer falar nem de depressão, nem de suicídio. E eu falei, gente, vocês não querem falar então de Setembro Amarelo, vocês não querem fazer nenhuma, vocês só querem, né, levantar uma bandeirinha. Então, isso foi uma das grandes dificuldades que a gente fez, por isso que a gente chegou a passar para o financiamento coletivo, porque Você já pensou, né? Um país que cria uma técnica, né? Que humaniza o atendimento a tentativas de suicídio, técnica que é difundida no país inteiro, que abaixa 20% dos suicídios consumados. Você não ouve falar nisso. Quem sabe se isso tivesse sido criado lá nos Estados Unidos ou no Japão, quem sabe a gente tivesse ouvido falar. Mas,
infelizmente, a gente ainda não tem essa maturidade de saúde mental que a gente gostaria de ter. Mas estamos chegando lá, devagarzinho, pelo caminho de pessoas como você e de tantos outros que eu conheço pelo país, a gente vai chegar lá. Ah, muito obrigado, Major. Queria te agradecer de novo, gente. Foi ele que idealizou essa nova metodologia que a gente tem aqui no Brasil. Por isso que nos meus stories eu falei, gente, ele foi uma pessoa que mudou pelo menos um pouquinho o mundo. Então, assim, eu admiro muito o seu trabalho, já admirava antes de falar contigo. Foi um grande momento, assim, quando eu saí daquela crise de, putz, acabei de perder meu amigo, e a gente vai pesquisar sobre. Então, muito obrigado pela atenção, por estar aqui junto com a gente. E, enfim, continuarei te admirando cada vez mais. Gratidão, querido, gratidão pelo convite. E olha, eu vou deixar como frase final uma coisa que eu sempre digo aqui: viver pelos outros é a única forma de viver plenamente. Gratidão pela oportunidade, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau.